Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo mais do que especial, especialíssimo. Final da Copa do Mundo, França e Argentina, Argentina e França, Messi e Mbappé, Julián Álvarez e Giroud, Enzo Pérez, Dembélé, a gente vai falar sobre tudo isso agora nesse vídeo. Antes da gente ir para o vídeo, claro, vou pedir para vocês, deixe sua curtida, comentário, também compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Argentina, mais França, mais final de Copa do Mundo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com análise na tela para vocês. Pessoal, vamos explicar um pouco dos gráficos que a gente vai mostrar aqui. O primeiro é o seguinte. Essa aqui é uma progressão que a gente tem com os dados da Copa até aquela fase, ou seja, todos os jogos que foram realizados até aquela fase. Então, o azulzinho aqui, todos os jogos da fase de grupo, depois todos os jogos até as oitavas, depois até as quartas, depois até a semi. O que isso quer dizer? Quando eu pego os jogos da semi, até a semifinal, eu pego também o da fase de grupos, também o das oitavas, também o das quartas e adiciono os dois jogos da semifinal. Tá? Quando a gente estiver observando este gráfico, a gente vai estar observando uma ascendente da importância da conversão de chutes em gol e uma queda nas ações, na importância das ações de passe. Tá? Isso a gente vinha apontando nos últimos vídeos e é muito importante ressaltar que essa tendência continua. O que vai acontecer e vai dificultar um pouco a análise para a gente. Quando a gente estiver observando esses gráficos, perceba a proporção de jogos. Quando você coloca 48 jogos da fase de grupos, 8 grupos, 6 jogos cada um, você coloca muitos jogos já nesse primeiro combo de jogos que a gente está colocando ali, que é aquela primeira parte. Quando você vai adicionando jogos por fase eliminatória, o impacto maior vai ser nas oitavas, que tem 8 jogos, depois nas quartas tem 4 jogos, depois na semi não tem quase impacto nenhum, que você vai caindo para 2 jogos, né? E aí você está colocando 2 jogos referente a 48 da primeira fase, né? Referente a mais 8, mais 4, ou seja, as demandas da fase de grupos vão influenciar diretamente esse primeiro resultado, mas principalmente ali vai ser muito mais difícil você observar esse jogo. Por quê? Porque vai chegar um ponto que, por ter poucos jogos, a gente não vai conseguir notar muita diferença. Vai dar um sentido de estabilidade, como apareceu. E aí, até pelo número de jogos em que foi possível fazer essa segunda análise que vai para a tela para vocês, a gente consegue discriminar agora entre os jogos da fase de grupos e os jogos eliminatórios. Então, a gente consegue separar um do outro. Então, quando a gente estiver falando nesse segundo gráfico de jogo da fase eliminatória, é de oitavas para frente, até a semifinal. E a fase de grupos são só os jogos da fase de grupos. Então, ele está separando um jogo do outro, tá? Uma fase de outra. E aí vocês percebam que muda muito as demandas do jogo. Então, tudo aquilo que a gente falou que poderia acontecer, de fato aconteceu. Há variáveis que vão aumentar a importância muito, principalmente o caso da finalização. Por quê? Se na primeira fase eu tenho muita gente que finaliza errado, na segunda fase eu estou com os melhores caras, estou com os melhores jogadores. Então, eu ofertar para um Messi mais chutes, para o Mbappé mais chutes, eu ofertar para o Giroud mais chutes, eu estou ofertando para os caras que vão acertar o alvo. Quando eu oferto muito para o cara, por exemplo, da Costa Rica, eu oferto para um cara que talvez tenha uma probabilidade de conversão muito menor. E aí ele chutar 5, 6, 7 vezes no jogo, não faz muita diferença. Quando o Messi chuta 5, 6, 7 vezes, faz muita diferença. Então, toda vez que você coloca os melhores jogadores, há uma tendência dessa finalização ter mais importância do que se tinha. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente falou que a questão dos passes ia cair em importância, é justamente por esse motivo que eu acho que aí o torcedor brasileiro já percebeu, que ficar muito em posse da bola e gerar muita finalização, né? Ou seja, você ter uma taxa de conversão alta, é legal, é muito bacana, mas você precisa converter ela para gol. Então, se o Brasil chuta o que chuta e converte uma bola só, e a Croácia chuta pouquíssimo e converte uma bola também, qual a estratégia mais interessante? A da Croácia.
Se a Espanha fica toca e não finaliza, e Marrocos fica sem tocar, mas também não finaliza, as duas, a Marrocos de mais interesse. Perceba como vai organizando ao longo de uma fase para você aproveitar mais a falha do adversário. Quando você joga uma competição que ela é classificatória, Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga e assim por diante, os passes estão relacionados a um domínio do jogo de fato. Você vai massacrando o adversário. E aí você vai conseguir sair um gol, você pode ter paciência. Se o jogo acabar empatado, putz, é ruim, mas não é o fim do mundo. Numa Copa do Mundo, você tem que maximizar os seus potenciais. Então, se o Brasil fica muito com a posse da bola, com uma Croácia postada muito atrás, a gente observa que, por vezes, pode ser interessante fazer o que a Argentina fez com a Croácia. Dá a bola para a Croácia e faz com que a Croácia vá subindo para me dar campo. Porque se eu tenho jogadores de velocidade e ela não, eu preciso que os jogadores tenham espaço para dar o sprint, para dar a última corrida. Então eu oferto a bola para o meu adversário e deixo com que ele vá subindo. Eu também posso fazer que nem a França. França e Marrocos na semifinal, grande parte do jogo o Marrocos dominou. Onde que Marrocos domina o jogo? É na própria característica? Não. É a França ofertando a bola ao Marrocos. Marrocos abdicou da bola contra a Espanha, abdicou da bola contra Portugal e tentou abdicar da bola contra a França, mas não conseguiu. E ao não conseguir, Marrocos sai da sua própria característica e eu passo a ter dois caras de velocidade, Dembélé e Mbappé, passo a ter um cara de muita presença ao longo do jogo, que é o Griezmann, e passo a ter um cara mais centralizado, que é o Giroud, que desperdiçou 2 chances, pelo menos no primeiro tempo, de matar o jogo, logo de cara. Quando você chega nesse nível, você percebe que o ajuste às demandas é necessário. Então o que a gente vê aqui é a competição mudou de perfil, de fato. Quando a competição muda de perfil, a capacidade da minha equipe de se ajustar às demandas do jogo é o que vai fazer a diferença. Então, qual a importância desse momento? Quem consegue mais finalizações, quem consegue ter uma taxa de conversão melhor de chute em gol, isso tudo é muito importante. E aí vamos à análise das duas equipes, que estão na tela aí para você. A França de laranja, a Argentina de azul. As duas equipes mantêm uma quantidade de passes relativamente próxima, não é algo, por exemplo, Espanha e Marrocos, algo muito discrepante. E acho que aqui talvez esteja o grande ponto de quem vai querer ficar em posse da bola. E eu acredito que nenhuma das duas equipes queiram ficar tanto assim em posse da bola. Vai ser um confronto extremamente interessante nas estratégias. Eu acredito que a Argentina não vai querer ficar em posse da bola, justamente por conta da possibilidade de contra-ataque com o Dembélé e principalmente com o Mbappé, né? E ainda tem no banco mais outros jogadores de velocidade. Então acredito que a Argentina não queira ficar em posse da bola, mas entre as duas é que mais fica, né? Tanto no ataque, tanto no meio, quanto na defesa. Quem converte melhor os passes em chutes? A equipe da França. A equipe da França faz melhor essa ação do que a equipe da Argentina. E quem finaliza mais? De novo, a França finaliza mais. Então, o que se espera? Que ao longo do jogo, seja de fora ou de dentro da área, a França consiga encontrar maior número de finalizações, o que é importantíssimo, a gente acabou de ver agora. Mas lembrem, qual que é o mais importante? É a taxa de conversão. E aqui a Argentina converte mais do que a França ao longo da competição. Ela precisa de menos chutes para fazer o mesmo número de gols ou mais gols. Então a gente está olhando para uma equipe muito interessante da Argentina, que consegue ajustar muito bem a marcação, e aí você pode ver aqui na questão principalmente dos bloqueios, né? Uma equipe muito bem postada, e as duas recuperam relativamente rápido a bola, né? A Argentina um pouco mais por desarme, né? As duas por desarme um pouco maior, mas a Argentina um pouco mais por desarme do que comparada à interceptação. Mas as duas recuperam no tempo rápido. Onde eu acho que está o ponto falho da Argentina? Está justamente aqui, na conversão de chute do adversário em defesa do goleiro. Ou seja, o Lloris influencia mais defendendo do que o Emiliano Martinez, tá? Eu não acho que o Emiliano Martinez tenha feito uma grandíssima Copa do Mundo. Eu acho que ele tem grandes highlights, mas eu não vejo ele atuando tão bem, por exemplo, como o Lloris fez, tá? Então esse é um ponto importante.
Iago, quem você imagina que vai vencer entre essas duas? Eu acho que o confronto principal estará relacionado diretamente à disposição das equipes em campo. Eu não acredito que a França tenha modificação. Talvez ali vá se definir entre o Pamecano e o Kanouté quem vai atuar, né, como zagueiro ao lado do Varane. Mas eu acho que na Argentina também não terá alteração. Eu acho que a Argentina apostará de novo em 2 linhas de 4, até para você ter uma dobra na marcação dos pontas ali, e apostar muito na velocidade, na subida em velocidade, tanto do Enzo Pérez quanto também do Julián Álvares. Então esses dois apoiando um pouco mais na forma centralizada com o Messi. E se vocês perceberam o jogo contra o Marrocos, a França tem uma dificuldade de marcação muito grande quando ela tem o Dembélé, o Mbappé na ala esquerda, perdão. Ela tem uma dificuldade muito grande. As bolas vão entrando naquele espaço e naquele espaço eu imagino que possam acontecer algumas coisas favoráveis à Argentina, tá? Entre as duas equipes, eu acho um confronto equilibradíssimo, mas eu vejo menos fraqueza na Argentina. Assim, se fosse percentual, que aparece às vezes no Casé ou em sites de aposta, por exemplo, né? 52-48, mas o 52 para a Argentina, tá? Eu acho que a Argentina tem um maior número de pessoas dedicadas à marcação, a esse ajuste de espaço, dessa estruturação melhor de espaço feita pela equipe. Eu vejo a Argentina mais possível de alterar em formato do que a França. Eu acho que a França chega ainda um pouco... eu acho que a França vai fazer o que fez com o Marrocos, ofertar a bola, mas eu acho que a Argentina não vai receber essa bola. Eu acho que a Argentina vai parar o jogo ou ofertar essa bola de forma mais tranquila para a França, e a França vai ter que construir. Eu acho que modifica a característica, e ali, nesse tipo de jogo, eu acho que a Argentina leva uma ligeira, mas muito pouca vantagem, né? E é claro, a gente tem o Messi aí como grande jogador. E se a gente está falando de Messi como grande jogador, já vou colocar ele na tela aqui do NN Soccer para vocês, né? Então, Messi já na tela para vocês. Um Messi que acho que pela primeira vez ao longo das Copas do Mundo, né? O Messi de fato tem uma seleção para chamar de sua, né? Tem uma seleção para criar situações, para converter gols, uma seleção que de fato tem trabalhado muito bem, tem feito um grande esforço em prol das ações que o Messi possa ter como principal característica. O Messi é muito acima da média, e dá para ver que de fato ele, o próprio Mbappé e até mesmo o Neymar teve uma contusão, né? Mas enfim, não é esse o quesito. Eles se prepararam para a Copa do Mundo. Então assim, eles estão no auge fisicamente falando, estão no auge. Ainda mais o Messi, que teve que disputar 6 finais seguidas, né? 5 finais seguidas, né? Porque desde o jogo contra o México é uma final de Copa. Mas, de novo, o Messi chega no mais alto nível físico, com uma inteligência de jogo absurda, e todos os lances que a gente pode observar dele, a gente pode observar um jogador muito acima da média, justamente pela leitura de jogo que ele tem, a decisão muito rápida que ele passa a ter. É um jogador muito bom nesse sentido, e que talvez a gente esteja vendo o encerramento de um ciclo, provavelmente de seleção, né, desse jogador, e que pena que a gente esteja vendo esse encerramento, mas que possa ser um grande jogo para encerrar em alto nível, porque esse jogador, obviamente cada jogador tem a sua trajetória, mas esse jogador merece muito o encerramento no mais alto nível, numa competição de seleções. Ele chega a bater quase todos os recordes, presença em jogos de Copa do Mundo, ele vai bater recorde muito provavelmente, já bateu, né, de participações em gol, que era do Ronaldo. Ele passa já, né, se não me engano, com 11 gols e 9 assistências, então é uma coisa absurda que ele já fez, né, e vai continuar fazendo, né? Então é um jogador muito acima da média,
E percebam como nesse cenário desse jogador muito acima da média, ele chamou a responsabilidade para ele ao longo dessa Copa do Mundo e tem feito muita diferença. A leitura de jogo que ele tem é um negócio impressionante e, é claro, a gente espera e torce muito para que tenha um bom jogo. Independente se venceu ou não, isso parte muito do jogo em si, do que for acontecer de confronto. Mas que, poxa, tenha uma grande partida, tenha um encerramento digno, com título ou sem, mas que tenha um grande encerramento ali na sua trajetória na seleção. Não sei se ele vai participar, por exemplo, de mais uma Copa América, alguma coisa do tipo. Acredito eu que não, até pela idade, acredito que ele encerra o ciclo mesmo. Mas, poxa, que do caramba seria ver esse cara encerrando bem o ciclo, independente do resultado da partida. Outro jogador que a gente vai apresentar, Kylian Mbappé, né? Então, se de um lado a gente tem um jogador que está encerrando o ciclo, do outro a gente tem um jogador já na segunda Copa do Mundo como titular, construindo o seu ciclo ainda, né? O Mbappé é um jogador muito novo, a gente esquece disso, que ele já tem um nome tão consolidado pra gente que a gente acaba esquecendo que ele é muito novo ainda, né? E ele é um jogador que também é um jogador muito inteligente, que ainda, obviamente, precisa melhorar alguns aspectos do jogo, mas é por característica da idade. Assim, quando ele estiver mais próximo ali dos 27, 28 anos, provavelmente ele vai estar no auge tanto físico quanto de inteligência de jogo, e isso é um ponto importantíssimo da gente perceber, né? E é um jogador que já passou pela experiência positiva de ganhar, né? Então a gente está olhando para um jogador que ele tem como característica esse assumir a responsabilidade em grandes momentos e já tem como característica ou como evolução uma Copa melhor do que aquele que já ganhou, né? A Copa que ele faz em 18, o Mbappé faz uma melhor Copa agora do que em 18, né? Se na Copa do Mundo 18 ele estava responsável pelas grandes arrancadas, e hoje ele também está, perceba que ele tem maior participação em passe, ele colabora mais para a equipe, ele ainda não vai voltar para marcar, até porque não é a instrução que ele vai receber de qualquer treinador. Não é muito difícil que algum treinador vai pedir para ele voltar para marcar. Que nem acontece com o Messi ou acontece com o Neymar. É muito difícil que um treinador vai chegar para ele e mandar voltar a marcar lateral. Mas perceba que ele já tem, dentro das características, né, que ele passa a ter de jogo, ele tem uma capacidade de contribuição para o jogo maior do que ele tinha, né? E isso parte também pela maturidade de jogo que ele vem adquirindo. O jogador ainda novo, mas vem adquirindo uma maturidade de jogo muito grande ao longo desse caminho. E que bom que a gente possa rever esse confronto entre ele e o Messi, que já aconteceu em 2018, né? Num jogo épico, né? Entre França e Argentina, com o gol do Mbappé, inclusive. Mas que bom que a gente possa ver já com equipes mais equilibradas, né? Aquele confronto era uma Argentina completamente bagunçada do Sampaoli contra uma França completamente no mais alto nível de futebol. E que bom que a gente pode só ver esse confronto acontecer de novo, de uma situação mais equilibrada. Claro, é uma final de Copa do Mundo, haverão situações e circunstâncias a depender de gol que sair mais cedo, cartões amarelos ou vermelhos que forem sendo tomados, mas principalmente que bom que a gente possa ver o confronto entre essas duas gerações num último grande embate no palco mundial, e que do caramba vai ser ver esse confronto, que eu imagino que seja o último do Messi no grande palco e que possa marcar o Mbappé como um fenômeno absurdo, pela idade, pelas conquistas e pelo que tem a ofertar para o futebol. Bem, sem torcida, análise basicamente, e desejo a vocês uma excelente final de Copa do Mundo. Aproveitem esse momento, só daqui a 3 anos e meio que a gente vai poder ver outra. Então aproveitem esse momento e, como eu sempre falo aqui no canal e deixo novamente esse recado, aproveitem os grandes jogadores, né? A gente está vendo isso na nossa geração, quem tem 30 e poucos anos agora, está vendo nessa geração o final do ciclo de Cristiano Ronaldo e Messi. Que essa geração atual aproveite o ciclo do Mbappé, que aproveite o ciclo do Haaland, que aproveite o ciclo do Vinícius Júnior e de outros grandes jogadores. Porque na hora que eles pararem, e vão parar, na hora que eles envelhecerem, e vão envelhecer, vai dar muita saudade de vê-los em campo. Então, eu fico muito emocionado de saber que o Messi está fazendo a última Copa do Mundo, que o Cristiano fez a última Copa do Mundo, provavelmente,
e que eu tive a oportunidade de ver esses caras desde ali do começo até agora atuarem, né? E fico muito esperançoso de poder ver essa nova geração surgir e ver o número de talentos que aparecem, o número de jogadores absolutamente fantásticos que aparecem, e que bom que a gente possa aproveitar tudo isso aqui no NESoccer, trocando essa ideia com vocês. Combinado? Então, boa final de Copa do Mundo, ganhe o melhor, ganhe quem quiser, mas que excelente espetáculo que vai ser, e eu torço para que seja um grande jogo, para que todos aproveitem. Combinado? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e carinho, e valeu!